Dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai para a lista de exercícios da quinzena 9. E o primeiro exercício fala o seguinte: a escalada da moeda americana em 2015. Cotação do dólar comercial no último dia de cada mês. Então, aqui a gente tem, no mês de janeiro, a cotação do dólar em 2015 era de R$ 2,68, 69 centavos. Em fevereiro já estava 2,856. Em março subiu para 3,192. E assim teve as oscilações até chegar aqui no último dia, aqui no mês de setembro, no dia 28 de setembro, a cotação de 4,109, ou R$ 4,11. Aqui dado oficial também, né? Não é dado fictício, é dado oficial. Estava lá no jornal O Globo, e aqui está o site. E a época que foi verificado, né? Que foi verificado em 28 de novembro de 2016. E olha que depois disso ainda subiu mais um pouco, né? Hoje está quase chegando na cota de 6. Mas vamos lá. Sabendo então desse gráfico, analisando esse gráfico, aqui a gente já fez uma pré-análise, né? Então, mas vamos agora fazer uma análise mais específica. Nós vamos aqui com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, que é o gráfico que foi apresentado, assinale a alternativa correta. Então, são 5 afirmações que são feitas, você vai marcar a alternativa correta. Primeira alternativa fala: em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689. Então, a partir dessa informação, você vem aqui no gráfico e verifica. Ó, dezembro de 2014. Então, em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689. Com base no gráfico, você pode afirmar isso? E aí você vai, se for verdadeiro, marca ela, se não, vai para a próxima. Ó, o maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. A maior cotação foi no dia 28 de setembro. Olha aqui no gráfico, né? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Olha aqui no gráfico e vê. Nesse dia 28, foi a maior cotação? Ou teve uma maior que ela? Olha para o gráfico e você vai chegar nesse raciocínio aí. A letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado no gráfico? Então, quando ele fala que é crescente, ela tem que ser crescente em todo o tempo, né? Então, nesse intervalo que foi apresentado, ela é crescente? Lembrando que a função ela é da cotação do dólar em relação ao tempo, né? Depois, letra D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial em maio e a de março foi menor do que 1 centavo? Então, vai lá. Cotação do dólar comercial em maio. Maio está aqui, ó. 3,187. E a de março. Tá aqui de março, 3,192. Isso aqui, essa diferença entre as duas foi menor do que 1 centavo? Então, observa aí, vê o que você acha. E, por último, letra E. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Em 15 de agosto. Então, aqui é agosto, por volta do dia 15 de agosto. Essa cotação foi menor do que 3,629. Então, vê aí, ó. Vê o que você acha e marque a alternativa correta. Próximo exercício, também da UCB, né, do Distrito Federal, que diz o seguinte: o gráfico mostra o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas de um campeonato. Sabendo que, neste campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos
Em caso de empate, soma 1 ponto. E, em caso de derrota, não soma ponto. Assinale a alternativa correta. Então, está aqui o gráfico, as rodadas, aqui primeira, segunda, terceira e assim por diante, até a 12ª rodada. E aqui é a evolução dos pontos da equipe. Ó, você vê que aqui, ó, na primeira rodada, ela fez aqui, ó, 1 ponto. Então, isso quer dizer que ela empatou, né? Na segunda rodada, esse 1 ponto subiu lá para o 4, ó. Você vê aqui a marcação, aqui é 4, né? Então, de 1 ponto, ela ganhou mais 3, subiu mais 3 barras aqui, como você pode ver, né? Chegando aqui no patamar de 4. Ou seja, esse jogo que ela ganhou, a segunda rodada ganhou. Terceira rodada, não houve alteração na terceira rodada, continuou do mesmo. Ou seja, perdeu o jogo, né? E assim por diante, você vai fazendo essa análise. A quarta rodada é a mesma coisa, ó. Perdeu de novo. Que não somou ponto. Então é isso. Sabendo disso, lá vem as perguntas. Letra A. Vai marcar a alternativa correta também, né? Letra A. A equipe perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodadas? Letra B. Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas? A letra C. A média dos pontos obtidos por rodada nessas 12 rodadas é igual a 1,5 pontos? Letra D. A equipe conseguiu 2 empates entre a 7ª e a 9ª rodadas? E letra E. Nas 12 rodadas, a equipe empatou 3 vezes. Então, observa aqui, você vai analisar aqui o gráfico, né, que foi apresentado para você, e a partir desse gráfico você vai verificar se as respostas, se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Marca a verdadeira. Exercício 3. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Resultados dos professores no curso preparatório. Então, está aqui, aqui a quantidade de professores, né, e o resultado que foi obtido. 2 obtiveram resultado ruim. Teve aqui 4 que obtiveram resultado bom. 6 obtiveram resultado ótimo. E 1 obteve resultado excelente. Então, para continuar no mercado, é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% dos seus alunos, que, por sua vez, são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, então, quem foi aprovado é apenas aqueles que obtiveram um resultado ótimo e excelente. Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? Ó, então, aqui, ó, você tem os que foram aprovados, os que obtiveram resultado ótimo e excelente. E faz o cálculo, então, de quantas pessoas obtiveram esse resultado de ótimo ou excelente. Você vê pelo gráfico, né? Como eu expliquei para vocês aqui, ó, 6 pessoas ótimo, 1 pessoa excelente. Então, soma esse resultado, você vai ver quantas pessoas foram aprovadas. Lembrando que tem que ter 70% dos alunos aprovados. Aí, alternativa A. O que pode se afirmar com relação a esse gráfico, então? Pode-se afirmar que esse curso continuará no mercado? A resposta correta seria sim, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 70%. Será que essa é a resposta correta? Ou será que é a letra B? Sim, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 80%. Ou letra C? Não foram, não vai continuar no mercado, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%. A letra D fala, não vai continuar, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 40%. E, por último, letra E, sim, vai continuar, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 90%. Então, tá aí, as 5 alternativas, marca a alternativa correta. Desculpa, o número 4, né? Já acabou as alternativas da outra, então, número 4, Fundação Carlos Chagas, fala o seguinte, isso aqui é exercício de concurso público, né? Se não me engano, do Banco do Brasil. Então, fala assim, ó, o supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostram o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia.
E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Então, está aqui os resultados obtidos, né? O atendente A, o funcionário A, né? Ele atendeu 10 pessoas em 2 horas e meia, enquanto o funcionário B atendeu 25 pessoas. E assim acontece aqui no C, D e E. Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora do funcionário B, que o funcionário B realizou, a mais do que o funcionário C é. Então, ele quer saber o número de funcionários atendidos por hora. Então, aqui, ó. Esse aqui atendeu 10 funcionários em 2 horas e meia. Então, você faz aí a conta, ó, 10 dividido por 2,5, para você ver quantos candidatos ele atendeu por hora. Esse aqui atendeu 25, então faz 25 dividido por 2 horas e meia, para saber quantos candidatos por hora ele atendeu. Agora, no gráfico 2, esse cara aqui, ó, o funcionário C, ele atendeu 21 pessoas. Você vai fazer 21 dividido por 3,5. Deixa eu só colocar esses valores aqui, porque na hora de vocês fazerem, vai ficar anotado, né? Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, o cálculo que vocês vão fazer, aqui, ó, para esse primeiro, para saber quantos ele atendeu por hora, seria 10 dividido por 2,5. O candidato B, quanto que ele atendeu por hora? Mesma coisa, né? Aqui, ó, 10 pessoas, né? São 10 pessoas por hora. Aqui, o candidato B, ele vai atender 25 pessoas em 2 horas e meia também, né? 2,5 horas. Então, 25 pessoas atendidas em 2,5 horas. Aqui, o candidato C vai ser 21 pessoas. Então, 21 dividido pela quantidade de horas. Só que aqui, no gráfico 2, aqui, ó, a quantidade de horas do atendimento foi 3 horas e meia. Então, é 21 dividido por 3,5. E assim você vai fazer com o 35, dividir por 3,5, e o 28 dividido por 3,5 também. Aí você vai ver quanto que cada candidato, qual que é o número de candidatos por hora que foi atendido por cada um. Depois é só comparar o funcionário B, quantos candidatos por hora que ele atendeu, e o funcionário C, para ver qual foi a diferença de um para o outro. Aí você marca a alternativa correta aqui. O exercício 5, também de concurso público, né? Agora, essa questão foi feita pela Sesgran Hill, que diz o seguinte: os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então, está aqui os Estados Unidos, União Europeia e China. Aqui a China com uma maior produção de reciclagem, né? Dados sobre a produção e a reciclagem. Então, a produção de lixo aqui na China está em 300 milhões de toneladas por ano, na União Europeia 228 milhões e nos Estados Unidos 238 milhões de toneladas por ano. E a reciclagem? Ó, desses que foram produzidos, desses lixos que foram produzidos, os Estados Unidos ele recicla 34%, a União Europeia 35% e a China 30%. Então, se a gente for comparar aqui, né, a União Europeia ela tem uma consciência ambiental, né, mais avançada do que nesses outros duas localidades, né, que é nos Estados Unidos e na China. Os Estados Unidos e China estão praticamente empatados aqui, né, mas com a questão de que a China produz mais, ela produz mais lixo. Beleza. Então, baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre a quantidade de lixos recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, você vai pegar aqui, ó, os Estados Unidos ele recicla 34% do lixo que produz. Então, você vai fazer 34% de 238 milhões. Depois, você vai fazer a mesma coisa com a China.
Deixa eu mudar de cor aqui. Pegar aqui de forma diferente. Então, agora com a China, ó, a China, ela recicla 30% do lixo que ela produz. Então, você vai calcular 30% do... Opa! 30% do que ela produz, que é, no caso, 300 milhões. Aí você faz, ó, 30% de 300 milhões para a China, 34% de 238 para os Estados Unidos, e depois faz a diferença, né? Só subtrair o resultado do outro. Lembrando que porcentagem você faz assim, ó, 30% de 300, né? De 300. Como é que você calcula isso? Você pega a porcentagem, 30, multiplica pelo valor, que é 300, e divide o resultado por 100. Aí você vai obter um resultado aqui. Ó, 30 vezes 300 dividido por 100, você vai obter um resultado aqui. Para saber quantos milhões de toneladas de lixo que a China recicla por ano. Aí depois vai fazer a mesma conta para os Estados Unidos. Que é, então, os 34 vezes 238 dividido por 100. Tá aí. Fez o cálculo para os dois, diminui, né, a quantidade da China, menos a quantidade dos Estados Unidos. E verifica qual que é o resultado que vai ser obtido. Vai ser uma dessas alternativas aqui. A, B, C, D ou E. E, por último, o exercício 6, que é o exercício do Enem. Enem de 2012. Ele fala, o gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados, comparados nos anos de 95, 98, 2000, 2005 e 2007. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta para o espaço. As águas dos oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento crescente do gelo. Então tá aqui, ó, os dados apresentados na tabela. Então, como você pode observar aí, né, ó, do ano de 1995. Olha só a linha correspondente à extensão do gelo marítimo. Aqui em 95, então, a extensão do gelo marítimo estava maior do que em 98, foi diminuindo a extensão do gelo marítimo. Em 2000 foi diminuindo mais ainda, em 2005 e, por fim, em 2007. A extensão do gelo marítimo estava bem, num patamar bem baixo, né? Isso quer dizer que o gelo está derretendo mais, né? Quanto mais passa o tempo, menor fica a camada de gelo, ou seja, ele está derretendo. Aí, com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global em... Opa, foi mal. Em 95, 98, 2000, 2005 ou 2007. Então, marca aí a alternativa correta. É isso, gente. Esse é o exercício para hoje. Então, essa lista da quinzena 9. Vocês vão fazer. Assim que terminar de fazer, já pode me enviar. Alguns já me enviaram, né? Aqueles que não conseguiram enviar ainda, conclua, faça aí e me envia, tá ok? E qualquer dúvida, pode me procurar, vou estar disponível para qualquer dúvida aí no privado. É só me procurar, que estou à disposição de vocês. Então, no mais, até a próxima aula, gente. De novo, né? Terminou, já me envia. Até mais, gente.